Muito boa noite, minha gente. Muito boa noite mesmo. Eu vim aqui porque Boa noite. Boa noite. Eu acho. Assim, estamos num momento. Parece que a gente está caminhando para o fundo do poço, né? Inclusive o chamado catolicismo de direita, né? Essa live que eu estou fazendo agora, esse horário, inclusive 10 horas da noite. Porque me incomodou muito. Eu acompanho essas redes digitais, eu fiz uma pesquisa sobre a extrema-direita católica nas redes digitais, etc. E me chamou muita atenção esses discursos de ódio contra o Papa, essa coisa de desejar que o Papa morra, o Papa Francisco, né? E me fez pensar isso, né? Eu fiquei pensando muito, eu ainda estou pensando nisso, como eu frequento essas redes digitais e acompanho e monitoro, e principalmente esse mundo da chamada extrema-direita católica. Boa noite, Vitor. Muito boa noite, meu querido. Eu fiquei pensando, pá, cara, que coisa. Olha, eu tenho uma leitura diametralmente oposta dessa gente. Diametralmente oposta. Eu vou dizer por quê. A leitura que eu tenho, veja, desde 2013 que eu acompanho o Papa Francisco, eu tenho todos os documentos que o Papa publicou, todos, assim, li todos, já escrevi sobre o Papa Francisco, já participei de live, palestra, evento, recentemente por conta da temática da campanha da fraternidade, a ecologia integral, que vem dele, né? O termo ecologia integral vem do Papa Francisco. Boa noite. Então eu tenho acompanhado os escritos e, de um modo geral, os discursos do Papa, né? Documentos e tal, as encíclicas papais e tal. E eu sou impressionado com ele, assim, por conta de que, como eu trabalho com a temática de igreja, eu dei aula no curso da religião, eu trabalho com filosofia da religião e, em particular, eu estudo o pensamento católico do século XX. Então, assim, não há um Papa como esse, minha gente. E eu entendo, claro, por mais que eu ache, assim, ache constrangedor, indelicado, ache desonesto, né, essa coisa dessa direita católica desejar que o Papa morra, eu compreendo a reação deles, porque eles não estavam preparados para esse Papa, tal. Um amigo meu que dizia, não é minha essa frase, mas eu gostaria que fosse minha. A Igreja Católica não estava preparada para um Papa cristão. Não estava, né? E o que incomoda, na verdade, a esses católicos de direita é que o Papa é cristão. Esse é o problema. Não é? Se o Papa não fosse cristão, não seria nenhum problema. O problema é esse, o Papa é cristão. E eles não suportam isso, né? Por que eu digo isso? Veja, quando o Papa Francisco assumiu o trono de Pedro na Itália, em 2013, ele assumiu logo no começo de 2013. Em julho de 2013, ele fez uma visita à cidade de Lampedusa, que é uma cidade já de fronteira, é uma cidade marítima, é uma cidade em que a maioria dos estrangeiros entram por Lampedusa, na Itália. Os estrangeiros africanos, inclusive. E o Papa foi lá, o primeiro gesto dele, público, foi celebrar uma missa em Lampedusa, voltado para o mar. Significa dizer, ele estava recebendo os estrangeiros. Na época, olha, quando o Papa assumiu o papado, o Papa Francisco, o presidente da Itália era o tal do Berlusconi, Silvio Berlusconi, que já morreu, deve estar lá, queimando no fogo do inferno. Era Berlusconi, esse fascista safado que era Berlusconi. E Berlusconi odiava o estrangeiro. Ele fez uma campanha contra os africanos, contra os migrantes e etc e tal, principalmente contra os migrantes africanos. Ele odiava o migrante africano, né? E o Papa, em forma de protesto, sem brigar com Berlusconi, mas em forma de protesto simbólico, num gesto simbólico, ele vai para Lampedusa num gesto de acolhimento dos estrangeiros. Pô, só esse gesto já dizia quem era o Papa Francisco, né? Eu acompanho o Papa, eu não sou uma pessoa alheio às viagens do Papa, documento do Papa. Eu não sou nenhum vaticanista, mas me interesso por esse Papa, porque eu acho que ele é um fenômeno raro na igreja. Eu já digo, repito, quantas vezes for necessário, esse Papa é melhor do que a igreja. É um fenômeno inédito na igreja. Geralmente os papas são piores do que a igreja. Esse Papa é melhor do que a igreja, minha gente.
É isso que eu quero dizer. Esse Papa é melhor do que a igreja, né? Eu acho de uma importância muito grande. Eu li recentemente uma entrevista dele, né? Uma entrevista dele muito interessante, que está nesse livro aqui, chamado O Nome de Deus é Misericórdia. É uma longa entrevista dele. Eu recomendo demais. Quem quiser ler, eu até coloquei minhas anotações sobre ele aqui, né? Sobre por que se odeia. Eu estou escrevendo um texto sobre por que odeiam tanto o Papa, né? E esse livro aqui é uma longa entrevista, uma conversa dele com um jornalista italiano chamado Andrea Tornielli. É uma conversa com esse jornalista, tal, né? Foi a primeira coisa que eu li sobre o Papa Francisco, né? Eu sabia da história dele, sabia quem ele era e tal, não é? Mas assim, uma das coisas que mais me chama a atenção é que na história da igreja, esse Papa é melhor do que a igreja. Porque de um modo geral, os papas são piores do que a igreja. Então isso é um fenômeno, ele já é um fenômeno raro. Essa coisa dele ir a Lampedusa, dele acolher os imigrantes, ele deixar se fotografar com negros, índios, não é? Essa coisa que ele tem com os pobres, com as pessoas em situação de rua, com quem não tem o que comer, essa coisa dele almoçar com pessoas em situação de rua da Itália. Esse é um gesto, minha gente, inédito na igreja. Inédito. O Papa não faz isso. De um modo geral, o Papa é uma figura fechada, que faz discurso distanciado, de cima de uma sacada, mal cumprimenta o povo. O Papa é isso. O Papa é isso na história da igreja, né? O Papa, ele se considera um príncipe da igreja. Então, o Papa, de um modo geral, tem comportamento de monarca. Ele tem status de monarca, entendeu? Então, é estranho. De um modo geral, o Papa não tem nada a ver com Jesus. Eu até digo isso, alguns católicos ficam com raiva, mas não tem. Tem hora que o Papa mais parece um monarca, um príncipe, um político do que propriamente um pastor, né? Isso é muito comum na igreja. Ninguém se espante, ninguém se surpreenda, né? Não é? E esse livro, o Nome de Deus é Misericórdia, que é uma frase dele, do Papa Francisco, né? É uma longa entrevista que ele concedeu ao jornalista italiano Andrea Tornielli. Andrea Tornielli é um jornalista, né, da Itália. Isso aqui já é suficiente para você entender o que esse homem queria, né? E digo mais, ele só não muda mais a igreja porque a igreja não permite. Ele só não avança mais porque a igreja não permite. O pior da igreja hoje são esses padres. O clero católico é uma coisa horrorosa nesse país. Não estava preparado para esse Papa. O clero, na verdade, os padres da igreja católica não estão preparados para Jesus. Não estão preparados para Jesus Cristo. É um clero que vive correndo atrás de dinheiro, vida farta, ostentação. É um clero horroroso. E o Papa, ele está longe disso. Então esse Papa é um cristão. Logo, os padres católicos não estão preparados para um cristão. É isso que está. Na verdade, a igreja católica não estava preparada para um Papa cristão. Esse é o problema, né? A igreja católica não estava preparada para um Papa cristão, né? Ela esperava um Papa semelhante a esse Bento XVI e outros tal. E o Papa Francisco, ele é outra coisa. Desde o nome, né? Francisco. Os seus gestos, ele é um Papa de gestos, ele não é um Papa de grandes teorias. Compreenda uma coisa, o Papa Francisco não é um Papa de grandes teorias. Ele é um Papa de gestos. Entenda, ele é um Papa de gestos. Ele é um Papa que ele está muito mais preocupado em testemunhar, em ser pastor, do que necessariamente escrever uma grande teoria sobre o universo, sobre o mundo. Ele não é um Papa de grandes metafísicas, né? Eu brincando, uma brincadeira, né? Eu gosto de pensar esse Papa como eu penso o poeta Fernando Pessoa. Fernando Pessoa tem um livro chamado Livro do Desassossego, que eu acho uma das obras mais geniais da língua portuguesa. Eu acho tão genial que é difícil explicar essa obra, o que é essa obra e tal. E eu tenho a impressão que esse Papa é o Papa do desassossego, é um Papa que veio para a igreja meio que desarrumar essas certezas da igreja. Que de certa forma veio dizer o seguinte, que é possível um Papa ser cristão, porque é raro um Papa ser cristão.
né? Um Papa é um homem, um macho do poder e não do cristianismo, né? O Papa é um seguidor, não é, do Jesus da Galileia. Esse Papa é um seguidor do Galileu, do velho Galileu, do grande Galileu da Palestina do século I. Então, assim, a igreja não estava preparada para isso. A igreja não estava preparada para isso. Paciência, né? Tal. Então, esse Papa, de certa forma, ele testemunhou, desarrumou a igreja, não teve medo de encontrar-se com pessoas, não teve medo. Esse Papa se encontrou com xiita, com sunita. Esse Papa se encontrou com ateu. Esse Papa se encontrou com pobre, com morador de rua. Esse Papa nomeou uma freira para um dicastério. Esse Papa não tem medo das mulheres. Esse Papa valoriza as mulheres. Este Papa valoriza as mulheres, né? O que é imensamente raro, tal. Então, assim, é um Papa que caminha oposto a esse clero, né? Eu nunca vi um clero tão ruim como esse. Eu me pergunto, para que ser padre? Para ser tão tolo, tão egoísta, tão idiota, né? Parece que os caras se formam em teologia para ser idiota. É uma coisa bizarra, né? É uma bizarrice que a gente vive hoje na Igreja Católica. A Igreja Católica Romana, com seu clero, parece uma coisa bizarra. E o Papa é uma coisa completamente estranha a essa igreja, né? É um Papa preocupado com a paz, é um Papa preocupado com o meio ambiente, é o Papa preocupado com a crise climática, é um Papa preocupado com quem não tem onde morar, é um Papa preocupado com quem não tem com que viver, com os desempregados, é um Papa preocupado com os deslocados desse mundo capitalista. É um Papa que consegue pensar para além desse capitalismo selvagem, cruel, etc. e tal. Não é? Então, assim, a igreja não estava preparada para esse Papa. É tão provado que escreveram um livro sobre esse Papa. Uma galera da PUC de São Paulo, professores da ciência da religião, organizaram um livro para discutir o novo humanismo do Papa Francisco. Então, a ideia de que o Papa encarna o novo humanismo, eu acho muito correto isso. O Papa, para mim, esse Papa faz parte de uma tradição do que eu chamo de humanismo radical, não é? Presente em filósofos como Sartre, Frantz Fanon, Achille Mbembe, etc. Não é? Esse Papa faz parte desse novo humanismo radical. Logo, a igreja não compreende ele, né? É uma igreja preocupada com panos, preocupada com altar, preocupada com doutrinação, preocupada com ostentação, preocupada com riqueza. O clero hoje é isso. Não vai compreender o Papa. Não vai. Não há nada mais anti-evangélico na Igreja Católica Romana do que seu clero, né? O clero é um contra-testemunho, né, do que é ser cristão e, consequentemente, uma vivência comunitária do evangelho. É uma pena dizer isso, eu lamento ter que dizer isso. Mas é isso, lamento, né? Lamento ter que dizer isso. Acho uma pena, acho uma coisa lastimável. É uma coisa bizarra, bizarra completamente. Então eu diria que o Papa Francisco, ele é uma presença absolutamente rara nesse catolicismo. Agora, veja, eu não queria me prender ao Papa apenas para dentro da igreja. Eu queria pegar essa segunda parte da live para discutir e apresentar para vocês a experiência de um Papa que eu diria estadista, tá certo? O Papa católico, ele está dentro de um Estado, o Vaticano é um Estado dentro de um Estado, né? E esse Papa, esse Francisco, ele é um verdadeiro estadista. Eu até vou ser mais radical. Hoje, fevereiro de 2025, o maior e único estadista da Europa é o Papa Francisco. A Europa hoje, o que cresce na Europa é fascismo, neonazismo, xenofobia, racismo e etc. Então, assim, hoje você não lembra quem é um grande nome que lidera a Europa. Então, assim, quem é hoje que lidera a Itália? Uma fascista. O que é que cresce na Alemanha? O neonazismo, não é? Então, assim, o Papa é um verdadeiro muro contra o nazismo que cresce na Europa. Então, assim,
É uma coisa, né, para a gente pensar, né? Porque a Europa imaginava enterrar o cristianismo, a Europa anticlerical, a Europa secularizada, a Europa marxista, a Europa positivista queria enterrar o catolicismo e o cristianismo. O que aconteceu hoje? A esperança da Europa está no Papa. Quem diria? Que ironia da história. Que ironia da história. Ninguém imaginava que seria isso, porque enquanto o poder civil caminha para o fascismo, caminha para a extrema-direita, caminha para o neonazismo, o Papa é o único humanista da Europa. O Papa é o único humanista da Europa. Isso é impressionante, isso, né? E como é que a gente não quer estudar isso? Os cursos de relações internacionais, o direito internacional não quer compreender isso. O Papa é hoje o único e grande estadista da Europa, né? E é por isso a razão dessa live. Então a pergunta da live é: por que tanto ódio ao Papa? Por isso. O ódio ao Papa é por isso. O Papa é chamado de comunista. É mentira. Isso é tudo bobagem, isso é tudo cortina de fumaça, isso é tudo teoria da conspiração da mais idiota possível. O Papa é um estadista, o Papa é um líder religioso. O Papa é uma figura que tem uma profunda espiritualidade. O Papa, ele lamenta essa desgraça que o mundo vive de um ponto de vista ambiental e de um ponto de vista humano, não é? Então, nesse sentido, o Papa Francisco, ele é o único estadista da Europa. E ele deve ser compreendido e lamentado. Então, assim, eu queria que ele não morresse, eu queria que ele vivesse mais uma década, né? Eu queria que ele se voltasse, né, dessa internação dele e completasse o seu projeto. Seu projeto está incompleto ainda, não é? Eu diria que há 3 documentos do Papa que são fundamentais, né? O primeiro, que é a Laudato Si, 2015. O segundo, que é Querida Amazônia, que ele escreveu em 2020, né? E o terceiro, que é a Laudate Deum. Você lendo esses 3 documentos, Laudate Deum, Querida Amazônia e Laudato Si, você vai ver 3 grandes documentos. 3 grandes documentos que definem hoje a identidade da chamada doutrina social da Igreja. O Papa Francisco reconfigurou a doutrina social da Igreja, deu outra identidade a ela. Então, nesse sentido, só por isso esse Papa é absolutamente genial. Acho que ele não escolheu o nome gratuitamente. Francisco, o Poverello da Idade Média, o pobre de Assis, né? O Francisco, amigo da natureza, o Francisco que chamava a morte de irmã, não é? Esse santo raro da igreja, né? Santo raro da igreja, chamado Francisco de Assis. O Papa o homenageou ao dar seu nome de Papa, não é, ao Francisco de Assis. Então eu tenho imensa admiração por ele. Acho que ele é um Papa da paz, é um Papa dos pobres e dos deserdados, é um Papa dos mais simples, é um Papa que testemunha essa simplicidade na sua vida, e é um Papa cristão, né? Que é raro. E a igreja não estava preparada para um Papa cristão. A Igreja Católica Romana não estava preparada para um Papa cristão. E esse Papa o é, né? Então é isso, eu lamento imensamente, né, esse ódio todo nas redes digitais, lamento. Acho que esses católicos de extrema-direita não sabem o que dizem e não sabem o que fazem. E obviamente não sabem para que e como rezam, que é uma pena, né? Quando um católico não sabe como e para que reza, é triste, né? Poderia abandonar, digamos assim, a caminhada e procurar fazer outra coisa, né? Para não perder seu tempo, né? Desejo força ao Papa Francisco. E é isso. É uma live para desabafar um pouco o porquê de tanto ódio ao Papa, né? Agradeço demais a todos que chegaram aqui a essa alta hora da noite, né? Desejo a todos uma boa semana, né? E sigamos em paz, minha gente. Boa semana. Grande abraço.